Hoje vamos falar sobre o livro de Esther. O livro de Esther no Antigo Testamento tem inúmeras lições para as nossas vidas. E nós gostaríamos de destacar um personagem dos 4 personagens mais importantes neste livro. Nós temos Esther, nós temos Mardoqueu, nós temos o rei Xerxes, também conhecido como rei Assuero, e nós temos Amã. Amã é o vilão desta história, é o personagem mau desta história. E ele tem inúmeras lições para as nossas vidas. Nós podemos aprender não apenas com os nossos erros, mas nós podemos aprender também com os erros dos outros. Só precisamos tirar as lições e procurar aprender as lições. Amã, ele é mencionado mais de 50 vezes nesse livro de Esther. Então é um personagem muito importante. E no capítulo 3 do livro de Esther, nós aprendemos que o rei Assuero, o rei Xerxes, exaltou Amã. E ele se tornou a pessoa mais importante depois do rei no Império Persa. E então é um homem que tinha êxito profissional. Então ele era bem querido, bem quisto. Ele era amado pelo seu chefe, ele era amado pelo rei, ele tinha a honra, a atenção, o carinho do rei. Que coisa maravilhosa quando nós temos êxito profissional, não é verdade? Então este homem tinha isso. No capítulo 5 diz-nos o texto bíblico de Esther que Amã, ele tinha família. Que coisa boa termos êxito profissional, termos família. Ele tinha esposa, ele tinha filhos e ele tinha também amigos. Então ele tinha tudo para ser feliz. O texto bíblico de Esther, capítulo 5, diz que ele tinha riquezas e fala da glória das suas riquezas. Vejam bem quantas coisas positivas na vida deste homem conhecido como Amã. Diz-nos o texto bíblico também que ele tinha esse carinho do rei e que a rainha Esther e o rei Assuero, o rei Xerxes, prepararam para Amã um banquete, convidaram Amã para um banquete. Então ele tinha esse prestígio, ele se gaba disto, na verdade. Amã tinha tudo para ser feliz, mas por causa de um problema, ele esqueceu de todas as coisas positivas na sua vida. Ele permitiu que um problema pequeno roubasse a sua alegria, a sua felicidade e destruísse a sua vida. Esse problema de Amã pode ser o seu problema e o meu problema. Por falta de sabedoria, nós podemos transformar um pequeno problema com o nosso filho, com o nosso cônjuge, na nossa casa, na igreja, no trabalho, na escola, na rua. Podemos transformar um pequeno problema em um grande problema, com consequências negativas, desastrosas, enormes. Foi o que aconteceu com Amã. Amã tinha o problema do orgulho, do ego. Amã se achava o melhor, superior a todos. Esta vaidade, essa soberba, esse orgulho não são coisas boas. Podem comprometer toda a nossa vida, a nossa mente, o nosso raciocínio, o nosso relacionamento com o próximo, no lar, em todos os lugares. Uma certa ocasião, diz-nos o texto bíblico, que o rei perguntou para Amã, capítulo 6 de Esther, o que deveria fazer com uma pessoa a quem o rei deveria honrar? Amã pensou que o rei estivesse falando de si. Ele era incapaz de pensar que pudesse ter uma outra pessoa a quem o rei quisesse honrar. O rei já o havia honrado, mas ele queria mais e mais e mais. Aquela pessoa que nunca estava feliz ou satisfeita com aquilo que tinha, na verdade, já conseguido. E qual era o problema de Amã? O rei havia decretado, que Amã fosse o segundo no seu reinado.
Então, politicamente, ele ocupava uma posição muito importante, muito alta, logo depois do rei. Vinha o rei em primeiro lugar e depois Amã. E as pessoas tinham que se inclinar em sinal de reverência, de respeito para com Amã. Todas as pessoas faziam isso, menos uma, Mardoqueu. Amã não tinha notado isso, não tinha percebido isso, ele não tinha consciência disso. Mas alguns servos de Amã disseram-lhe que havia um homem, Mardoqueu, e eles acrescentam que é judeu, ele não te presta nenhum respeito, ele não se curva diante de você. E Amã, diz-nos o texto bíblico, que ele se encheu de ira, de ódio, tanto lá no capítulo 3 de Esther, quanto no capítulo 5. Então, Amã deixou que o espírito de ódio, de vingança, de raiva se agigantasse, esse sentimento negativo, ruim, tomasse conta do seu coração, bloqueasse a sua mente, e ele ficou cego para ver as coisas positivas que ele tinha, e ele permitiu que este problema comprometesse toda a sua vida. Que pena, que coisa triste. Amã poderia resolver o problema apenas com Mardoqueu, mas Amã disse que iria matar Mardoqueu. Olha o extremismo, o radicalismo, a crueldade, a falta de temperança, de domínio próprio, de equilíbrio, de sabedoria. Ele mataria Mardoqueu, e não apenas isso, ele mataria a família inteira de Mardoqueu, e não apenas isso, ele mataria todos os judeus. Ele ficou tão aborrecido que foi para casa, conversou com a sua esposa sobre isto, com seus filhos, com seus amigos, e os seus filhos, seus amigos, a sua família, eles deram esse plano para Amã, e Amã gostou do plano. E Amã, então, resolveu executar o plano. Que coisa triste, que desastre. E o que aconteceu foi uma reviravolta. Esse livro tem muitas reviravoltas, muitas coisas interessantes. Amã queria humilhar Mardoqueu, mas no final da história é ele, Amã, que foi humilhado. Amã mandou construir uma forca para matar, enforcar Mardoqueu, mas Amã foi enforcado na sua própria forca. Amã era o segundo no Império Persa. Ele perdeu essa posição e Mardoqueu tomou o seu lugar. Jesus Cristo nos ensina a não pagar o mal com mal, mas a pagar o mal com o bem. Amã não sabia dessa lição de Jesus. Que pena, que coisa triste. Você e eu precisamos aprender com Jesus e não com Amã. Não podemos deixar que Amã viva em nós. Cristo precisa viver em sua vida e em minha vida. O escritor do livro de Esther, ele diz que Amã era um agagita. Ele menciona isto 5 vezes no seu livro. Esta palavra, Agag, ela está ligada com Agag, que aparece em vários outros livros do Antigo Testamento. Aparece no livro de Números, aparece no livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15. E nós aprendemos nestes livros que esse agagita que aparece aqui no livro de Esther são as mesmas pessoas. Eles estão ligados com os amalequitas, que eram os inimigos do povo de Deus desde tempos antanhos. Impressionante isso. Os amalequitas são mencionados como inimigos do povo de Deus lá no livro do Êxodo, quando o povo de Deus estava saindo do Egito. Os amalequitas apareceram para dificultar as coisas
para o povo de Deus, para maltratar o povo de Deus. E Deus fala sobre isto, sobre essa atitude dos amalequitas lá no Êxodo, lá na salvação, na libertação, quando o povo de Deus estava sendo conduzido pelo próprio Deus através do seu servo Moisés para a terra da promessa. Então, isso é mencionado lá em Samuel, sobre essa atitude ímpia, maldosa, covarde dos amalequitas contra o povo do Senhor. Então, nós encontramos essa referência indireta. Esse nosso escritor bíblico de Esther, ele é mestre nisto. Ele vai mostrando como as coisas estão presentes aí, tem os seus elos e as suas ligações. É a sua maneira de escrever a história, o seu romance, essa história fascinante. Então, este homem que persegue os judeus, que é adversário dos judeus, como o escritor de Esther diz, ele faz questão de dizer isso, que Amã, o Agagita, ele faz questão de mencionar isso. Ele é adversário do povo de Deus, dos judeus, de Israel. Ele é inimigo do povo de Israel, do povo de Deus. Ele quer destruir, ele quer aniquilar, ele quer matar o povo do Senhor. É uma pista, é uma senha que ele está dando para nós, os seus leitores, interpretar a história e perceber que esse é um problema antigo dos amalequitas, essa crueldade, esta maldade, essa rixa, essa briga, essa inimizade. Interessante que no livro de Gênesis nós aprendemos que os amalequitas, eles são descendentes de Esaú, o irmão de Jacó, o irmão de Israel, filho de Rebeca, filho de Isaac. A Bíblia nos diz em Gênesis que Esaú brigava com Israel, com Jacó, já dentro do ventre de sua mãe Rebeca. O escritor está nos mostrando aqui que esta inimizade persistia por mais de 1000 anos, na verdade. Que pena que Amã não soube esquecer das coisas que para trás ficam e avançar. Nós precisamos aprender a sepultar as coisas negativas. Fazer aquilo que o apóstolo Paulo ensinou. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam, eu avanço. Esquecendo-me dos meus erros, esquecendo-me dos erros dos outros contra mim, crendo no amor de Deus, no perdão de Deus, eu preciso avançar, eu não posso ficar dirigindo, olhando para o retrovisor. Eu preciso olhar para frente. Eu preciso aprender aquilo que o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias ensinaram, que não vai prevalecer, não tem que prevalecer o provérbio de que os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que nasceram embotados, ásperos. Não. A ideia de que os filhos não têm que carregar a maldição dos seus pais. Não, de maneira alguma. O Novo Testamento nos ensina uma lição muito preciosa. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Precisamos viver pela graça, crendo na graça, no amor de Deus e revelar esta graça para com todas as pessoas. Davi, no Salmo 103, ele diz: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós precisamos esquecer as coisas negativas e lembrar as coisas positivas. É possível que Amã não tivesse esquecido da rivalidade, da inimizade de séculos que se arrastava entre os judeus e entre os amalequitas. Que pena, que pena.
que você possa aprender essa lição. Esquecer dos erros do seu filho, da sua filha, do seu cônjuge, dos seus também, e crendo no perdão de Deus, no amor de Deus, na graça de Deus, mover para frente. Não guardar ódio, rancor, espírito de vingança, não. Procurar agir com sabedoria. Sim, pagar o mal com o bem, porque assim é que nós seremos felizes. E faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.